boca. E durante todos esses séculos, a mãe de Joquebede, a mãe de Moisés, Joquebede, ela acreditava que o filho dela seria o libertador, que por isso Deus havia permitido que aquela criança tivesse sido salva do rio Nilo, primeiramente dos crocodilos, e depois através da filha de Faraó. Então ela olhou assim, ela disse, não tem outra explicação, isso aqui é um milagre muito grande. Eu coloquei o meu bebê no rio, protegido ali por um barquinho, um cestinho, mas quem na verdade salvou meu filho foi o Senhor. Então o Senhor tem planos grandiosos para essa criança. E aí então Joquebede, ela já tinha Arão e já tinha Miriam. Moisés era o caçula. E agora essa mãe, ela começa a ensinar a importância de ser fiel a essa criança, né? Para Moisés, ela sempre lembrando, você faz parte de um povo especial. Você foi salvo por Deus. E Deus tem um grande propósito na sua vida. E Moisés, até os 12 anos, irmãos, ele foi ouvindo aquilo que Deus falou para Abraão, falou para Isaac, falou para Jacó. Joquebede foi falando, porque vamos lembrar que eles não tinham ainda a Bíblia escrita, porque quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés. Então veja, essa mãe, ela foi super dedicada, super fiel, e o Espírito Santo ensinando essa mãe como ela deveria firmar o caráter desse filho, ao ponto que quando Moisés sai do poder dela, ele já tinha 12 anos de idade. E a história diz, a Bíblia diz lá em Hebreus, que Moisés, ele rejeitou o título de Faraó. Ele era conhecido, irmãos, lá no palácio, como o príncipe dos exércitos do Faraó. E provavelmente Moisés seria o futuro Faraó. E ele foi educado para isso. Mas ele não agia como os egípcios. Ele conhecia o seu valor, a sua origem, a sua missão. E durante aqueles anos, que na verdade foram 28 anos. 12 ele ficou com a mãe e 28 ele ficou no palácio. E ele ali, ele se tornou general, não é, dos exércitos, porque um dia ele seria faraó. Então ele foi educado em tudo que a gente possa imaginar que aquele melhor país do mundo daquela época tinha. E ele era muito respeitado. Mas aí nós vamos ver que ele acreditava que ele seria o libertador do povo dele. Mas nós conhecemos a história de Faraó e não vamos entrar em muitos detalhes, não é? Aliás, a história de Moisés, depois com Faraó. Mas, queridos, aqui, nesse chamado de Deus, através de Moisés, nós vamos ver que no capítulo 39 de Êxodo, vamos um pouquinho aí para frente, no capítulo 39, nós vamos ver a cerimônia que envolve essa questão do sacerdócio. O capítulo 39, nós não vamos ler ele porque é um capítulo muito extenso, mas quando você chegar em casa, você leia o capítulo todo, só para você ter assim um pouquinho de entendimento sobre o que significa aqui esse sacerdócio para Deus. Do verso 1 do capítulo 39, diz assim, olha: fizeram também de estofo azul, púrpura, carmesim, as vestes finalmente tecidas para ministrar o santuário. E também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de que, irmãos? Ouro, estofo azul, púrpura, carmesim
e linho fino retorcido. Novamente no verso 3. De ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios para permearem entre o estofo azul, a púrpura e o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Então, queridos, olha só, no verso 5, o cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Quando nós vamos ler o capítulo 39 inteiro, nós vamos ver que Deus, Ele é um Deus tão detalhista, um gosto tão apurado, tão lindo, que a gente olha o nosso mundo assim, as cores das frutas, das flores, das árvores, e a gente acha tão belo, não é? Agora você imagina no céu, Jesus vestido como sumo sacerdote, exatamente como ele mostrou para Moisés que deveria ser aqui na terra. As vestimentas, uma coisa ímpar, que nunca ninguém tinha visto. E aí os sacerdotes, os filhos de Arão, deveriam se vestir de forma todo de branco e que chamasse a atenção para a pureza. Então, meus queridos, quando Deus diz que nós somos escolhidos para sermos sacerdotes reais, isso envolve muito mais do que só a aparência externa. Vem muito além, porque envolve o caráter, envolve as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras, tudo. Olha, eu vou deixar como lição de casa para você ler na sua casa, bem com calma, analisando ponto por ponto o capítulo 39. Vamos agora no capítulo 40, no verso 12. Vamos ver aqui. Capítulo 40, verso 12. Eu não quero. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas e o ungirás e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos e lhe vestirás as túnicas e os ungirás como ungiste o seu pai, para que me oficie como sacerdotes. A sua unção lhe será por sacerdócio. Quanto tempo, irmãos? Perpétuo, durante as suas gerações, ou seja, os levitas, para sempre, da linhagem de Arão, para sempre, seriam sacerdotes de Deus. E olhem como é lindo as coisas de Deus. Em Patriarcas e Profetas, no capítulo 31, Ellen White, eu vou falar aqui Ellen White, que muitos, né, quem não é adventista, não sabe que Ellen White, ela foi escolhida por Deus para ser a profetisa do tempo do fim. Então, queridos, ela não é a profetisa da igreja adventista, não. Ela foi chamada por Deus para ser uma luz menor, para levar a luz maior, que é a Bíblia, no tempo do fim. Para esse tempo que nós estamos vivendo agora, que a gente já está vivendo bem pertinho da volta de Jesus. Amém. Jesus está assim, ó, apontando o dedo para voltar para vir buscar a gente. Amém. Então, aqui nesse momento, em Êxodo 40, que nós acabamos de ler, nós vamos ver que Deus, Ele dá todo esse tempo de sacerdócio ali para Arão e todas as gerações. E Ellen White, ela diz assim, no capítulo 31 de Patriarcas e Profetas: durante 7 dias, depois da dedicação do tabernáculo,
aquele que Deus mandou Moisés construir, os sacerdotes desenvolviam suas cerimônias especiais. No 8º dia, eles deram início ao seu ministério e tudo havia sido feito conforme